Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Leonardo, eu sou professor da Analise e hoje nós vamos entrevistar a professora Laís Azevedo Barroso do AnaliseCast 17. A professora Laís, ela é graduanda em Matemática pela Universidade Federal de Viçosa no ano de 2012, mestre em Estatística Aplicada e Biometria também pela Universidade Federal de Viçosa, trabalhando principalmente com regressão quantílica aplicada ao melhoramento de plantas. Ela é doutora em Estatística Aplicada e Biometria também pela Universidade Federal de Viçosa no ano de 2018, onde desenvolveu pesquisas aplicando a regressão quantílica em modelos de seleção genômica ampla. Em 2016, ela teve a oportunidade de realizar o doutorado sanduíche pela CAPES, da North Carolina State University, com o professor Nick, onde ela utilizou a regressão quantílica em modelos de seleção genômica ampla em dados simulados com epistasia. Atualmente, ela é professora do Departamento de Matemática e Estatística da Universidade Federal de Rondônia, no campus de Paraná. A professora Laís ela possui experiência nas áreas de probabilidade e estatística, estatística aplicada ao melhoramento de plantas e animais, biometria e análise de regressão. Então, bora para o AnaliseCast. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu tenho o prazer aqui de receber para o nosso 17º AnaliseCast a professora Laís Azevedo Barroso. A gente foi amigo durante o doutorado, né? A gente fez na mesma instituição e hoje vai ser um grande prazer aqui conversar com a professora Laís, conhecer um pouco mais, né, a história profissional da professora. Muito obrigado, Laís, por ter aceito aí o nosso convite. Eu que agradeço, Léo, pela oportunidade de estar aqui hoje, né, podendo falar um pouquinho sobre a minha carreira para vocês. Legal. Bom, aí vamos iniciar então o nosso bate-papo aqui. E eu queria que você contasse um pouco, né, para os nossos ouvintes sobre a sua formação, né, a sua graduação, depois um pouquinho também sobre o seu mestrado, doutorado, aí os fatos que você julgar necessário, algum projeto que você trabalhou que foi bacana, assim, que você acha que o pessoal pode gostar, pode ficar à vontade para nos contar. Obrigada. Então, Léo, eu a vida inteira, né, desde que eu me entendo por gente, eu queria ser professora. Então, eu gostava muito, desde o meu período de escola, né, ensino fundamental e médio, de ensinar, de estudar. Então, eu decidi, não lembro quando, mas há muito tempo atrás, que eu seria professora. E a minha maior facilidade no colégio era em matemática, né? Eu gostava muito de matemática, sempre tive muita facilidade. Na minha família, nós temos professores de matemáticas, né? De matemática, eu tenho 2 tios que são formados também em matemática. Então, a minha inspiração veio daí. Eu gostava muito de matemática, eu tive professores maravilhosos no colégio que eu estudei, e eles me inspiraram a seguir essa carreira. Então, quando eu fui fazer vestibular, né, eu já sabia, eu já tinha ideia do que eu queria desde o começo, que era fazer licenciatura em matemática, né, que é a minha graduação. Aí eu passei em Viçosa, em 2007, eu fui para Viçosa, né, cursar minha graduação. Sou de uma cidade bem pequenininha do interior de Minas, então Viçosa era, assim, um sonho de infância, apesar de nunca ter nem pisado em Viçosa, a gente sempre tinha aquela sensação de que a gente queria ir para Viçosa, né? Não sabia por quê, mas queria ir para lá. E acabou que eu fui, né? Consegui ir, passei. Cheguei lá, vem aquele susto inicial, né? Porque você sai de casa muito novo, sai de uma cidade muito pequena, para chegar em Viçosa, um mundo totalmente diferente do que a gente está acostumado, né? Acho que eu não tinha nem ideia da dimensão da universidade até eu chegar lá. A gente conhece pelo nome, mas eu não sabia como que era, então foi assim, realmente a realização de um sonho. Só que quando eu cheguei em Viçosa, eu assustei um pouco com o curso, né? Porque a gente entra,
achando que é uma coisa, e quando a gente chega lá, a gente vê que é outra totalmente diferente. Eu não sei se você experimentou essa sensação também, né? Então, quando eu cheguei lá, o susto foi muito grande, né? Porque matemática era um curso muito difícil, é até hoje um curso muito difícil, que exigia muita dedicação, e era tudo totalmente diferente do que eu tinha visto no meu ensino médio, né? A gente vê, começa com cálculo, essas matérias que a gente nunca tinha nem ideia do que é. Então, foi um susto muito grande. Mas, né, depois a gente pega o ritmo, pega o jeito e vai seguindo. E aí, logo no começo da minha graduação, eu tive contato com a extensão. Eu comecei como voluntária nos projetos de extensão dentro do meu departamento. Então, eu trabalhei com a OBMEP, eu trabalhei com um curso de extensão de geometria nas escolas, sabe? Então, eu tive esse primeiro contato assim, com a extensão já nos primeiros períodos da minha graduação. Aí, logo depois, surgiu na universidade, que é um projeto que a gente tem até hoje, que é maravilhoso, o PIBID, que é de iniciação à docência, né? E aí eu tive a oportunidade de participar desse projeto também, com a professora Lucy, que é uma das melhores professoras que eu tive contato na minha graduação, assim, sabe? Uma pessoa maravilhosa, uma excelente profissional. E aí eu trabalhei com a professora Lucy, com algumas escolas, eu trabalhei com a escola F. Rolfs, Raul de Leone, lá em Viçosa. Durante alguns anos, a gente tinha os projetos, né, que a gente desenvolvia nessas escolas, como se fosse um estágio, mas a gente dava uma monitoria para os alunos. É um projeto bem interessante. Até hoje esse projeto existe. Aqui na Uni a gente tem ele também, no curso de licenciatura em matemática, e que é um projeto que, além de ajudar financeiramente o aluno, né, porque dá uma bolsa, o aluno tem um contato direto com a escola. Então, a gente tem esse ganho, né, dos dois lados. Só que chegou um ponto lá na minha graduação que eu já tinha vivenciado, né, a extensão, já tinha vivenciado um pouco do ensino, eu queria vivenciar um pouco da pesquisa. Eu queria fazer parte de tudo, né? A gente está na universidade, a gente quer aproveitar todas as oportunidades. E aí eu queria, e como eu tinha certeza que eu queria ir para o mestrado, porque acaba que nas licenciaturas a gente tem que ir um pouquinho além, né? Para ter um emprego melhor, vamos dizer assim, né? Porque eu sempre quis ir para a universidade, dar aula no ensino superior. Então, para eu ir para esse ramo, eu teria que fazer um mestrado, um doutorado. Então, pensando em ir para o mestrado, eu falei assim, eu acho que seria interessante eu começar a ver o que é, né, o mestrado, o que se faz no mestrado, o que é essa pesquisa que todo mundo fala, né? Porque no meu curso, naquela época, não tinha TCC. Então, a gente não tinha esse contato com uma pesquisa, digamos assim, no TCC, né, de desenvolver, de escrever. A gente não tinha, eu não sei se hoje tem, mas na minha época, na licenciatura em matemática, a gente não tinha TCC. Então, eu fui conversar com essa professora, Lucy, e falei com ela, porque dentro das áreas da matemática, né, a que me chamava mais a atenção era a dela, porque ela trabalhava mais com a matemática aplicada. Eu nunca gostei, nunca tive aptidão, vamos dizer assim, para matemática pura, né, álgebra, análise, eu achava matérias pesadas, e eu não, naquela época eu não conseguia ver muita aplicação, sabe? Então eu não queria ir para aquela área, e ela tinha uma área muito interessante, que era biomatemática. Aí eu fui conversar com ela a respeito de desenvolver um projeto de iniciação científica, né, mesmo que começasse voluntário, depois a gente tentasse bolsa. Só que na época ela estava, como ela já era coordenadora do PIBID, ela tinha muitos alunos orientando no PIBID, ela era orientadora no mestrado, ela estava sem oportunidades, né? E ela me perguntou se eu não gostava de nenhuma área, de uma outra área da matemática. Eu falei que não, que na matemática poucas eram as áreas puras, assim, né, para ir para pesquisa que me interessavam. Aí ela falou assim, mas não teve nenhuma outra disciplina da graduação que você gostou, né, que você gostou de fazer? Eu disse, teve estatística. Aí ela falou assim, então por que você não conversa com os professores da estatística? Só que na minha cabeça, naquela época, a gente não podia ter projeto, não sei como, não sei de onde que eu tirei isso, mas eu não achava
que a gente podia ter projeto em outro departamento. E, além disso, os nossos coeficientes, né, na matemática, eles eram baixos. Eu não sei se continua até hoje, mas na minha época, acho que se você tivesse um coeficiente de 60, assim, já era maravilhoso, sabe? E o coeficiente nos outros cursos eram mais altos, né? Então, eu falei para ela, mas meu coeficiente é baixo, não sei se eu vou ter o coeficiente para estatística, né? Ela falou assim, não, mas você tem para matemática? Eu falei assim, não, para matemática eu tenho. Ela, então é isso, você precisa ter o coeficiente do seu curso. Aí aquilo abriu minha cabeça, assim, de uma forma que eu falei assim, gente, como que eu não pensei nisso, sabe? Na verdade, nem não pensei, eu achava que não era possível eu ir para outro departamento desenvolver um projeto. Nunca não tinha conhecido ninguém que tinha feito isso, a gente chega muito imaturo, né? A gente não sabe de tudo lá na universidade. Aí eu falei assim, olha, quer saber? Vou conversar com o meu professor de estatística. E a estatística que eu tinha feito era lá na UFV, a EST 105, né? Que é aquela estatística básica, a primeira estatística que a gente tem contato, que era a estatística obrigatória do nosso curso, da licenciatura em matemática. Aí, na época, eu fiz, assim, adorei, achei uma matéria super interessante, porque tinha cálculo, né? Tinha aplicação, tinha exemplos reais, então eu achei aquela disciplina o máximo. Assim. E o meu professor foi o professor Sebastião. Aí eu fui procurar ele, né? Falei assim, olha, professor, eu fiz sua disciplina de AST 105, gostei muito, eu queria saber se o senhor não tem interesse da gente desenvolver um projeto, eu sou da matemática, né? Expliquei tudo para ele. Só que o professor Sebastião, na época, também estava com muita coisa. Acho que ele era, se eu não me engano, na época ele era coordenador do mestrado, tinha outros projetos já em andamento. Aí ele falou para mim assim, olha, Laísa, no momento eu não posso, porque eu estou bem atarefado. Mas tem um professor chegando do pós-doc que eu acho que ele vai chegar animado para desenvolver pesquisa, que era o professor Fabiano. Aí ele falou assim, vou te colocar em contato com ele e quando ele chegar, vocês tentam. Aí o professor Fabiano, né, o professor Sebastião mandou um e-mail com o meu e-mail do professor Fabiano. A gente começou a conversar. Aí quando ele chegou, eu fui conversar com ele, né, para a gente trocar umas ideias. Na hora ele topou, já tinha um projeto. Falou, vamos escrever, vamos, aquele jeito bem agitado dele, não, vamos fazer, vai dar certo. E a gente tentou e deu certo. Aí, ainda na graduação, eu comecei a trabalhar um pouquinho com estatística, né? Uma coisa assim bem diferente para mim, porque o que eu sabia era EST 105, imagina. Você sabe EST 105, aí eu fui trabalhar com o professor Fabiano, que já era assim um projeto mais avançado, então assim foi um desafio muito grande. Aí o Fabiano, na época, o professor Moisés também passou num concurso no departamento. E o professor Moisés estava terminando o doutorado dele em Lavras e o professor Fabiano era co-orientador do professor Moisés. Aí o professor Fabiano virou e falou assim, olha, seu projeto está um pouco ligado com o projeto do professor Moisés, né? A tese de doutorado do professor Moisés. Claro que a tese do Moisés era uma coisa totalmente diferente do que era o meu, né? O meu era, tipo assim, um parágrafo da tese dele. Então, eu vou colocar vocês dois para trabalharem juntos, para vocês irem desenvolvendo e ajudando um ao outro. E foi aí que eu comecei a trabalhar com o professor Moisés, na minha iniciação científica. E foi muito legal, muito interessante. Aí eu tive certeza que era aquilo que eu queria para minha vida, sabe? Falei assim, não, é essa área que eu vou seguir. E aí na graduação foi assim, aí você já quer que eu vou para o mestrado? Não, muito bacana, Laís, sua graduação, né? Quer dizer, professor Moisés, pessoal, já tem aqui o podcast dele, então quem quiser assistir, não vou me recordar agora qual episódio que é, mas é só vocês procurarem no nosso canal, Moisés Nascimento, a gente já gravou com ele. O professor Fabiano, infelizmente, a gente não conseguiu gravar, né? O professor Fabiano, ele faleceu ano passado, né? É uma pena, né? Foi uma perda muito grande para a gente que trabalha com análise de dados, né? Essa parte, porque ele era um ícone dentro da Universidade de Viçosa e acredito que no Brasil também, como um todo, principalmente na área de melhoramento animal, era um grande ícone. Infelizmente, a gente não conseguiu, vamos dizer, trazer a história do professor Fabiano para que todos vocês possam
saber, né? Bom, Laís, mas vamos continuar e sim, vamos falar agora sobre o seu mestrado, o seu doutorado, como foi aí essa continuação dentro da Universidade de Viçosa. Um desafio, viu? Porque aí eu comecei a trabalhar, né, com o professor Moisés. Tentei a prova, né? Lá na UFV era prova, naquela época era prova para entrar no mestrado. Aí consegui e continuei sobre a orientação dele no mestrado. Então, ele foi meu orientador, né? Um pouco na graduação, ele, o professor Fabiano. Aí, no mestrado, o professor Moisés foi meu orientador e no doutorado também. E aí, eu não esqueço, logo no meu primeiro período, ele pediu para fazer uma disciplina na genética. Aí eu quase morri de susto. Falei, Moisés, eu não vou conseguir. Deixa eu fazer umas na estatística primeiro e tal. Ele, não, vai que vai dar certo, vai te ajudar, né? Porque naquela época eu ainda não entendia muito bem como seria a minha dissertação, né? Eu não sabia que eu ia ter que trabalhar também com genética. Aí eu falei assim, aí eu não lembro, acho que deu um conflito de horário entre uma disciplina minha que era obrigatória e a disciplina do professor Pedro, que era modelos biométricos, que era para eu fazer. Aí eu acabei fazendo ela no terceiro período. Mas aí, quando ele veio me falar que a gente ia trabalhar com estatística, que já era um desafio para mim, porque eu sou matemática, né? Eu sou licenciada em matemática. Então, a estatística já era um desafio. Aí ele veio e falou que a gente ia trabalhar com a estatística aplicada na genética, foi um susto, assim, gigante, sabe? Eu falei assim, meu Deus, eu não vou conseguir esse trem, não. É muita coisa, é muita matéria, esse trem não vai dar muito certo, não. Pensei, né? Mas aí a gente fala assim, não, vamos tentar, vamos buscar e estudar e vamos tentar fazer o melhor, sempre tentando fazer o melhor, né? Aí a gente trabalhava com regressão quantílica, eu trabalhei com regressão quantílica no meu mestrado e no meu doutorado, e a regressão quantílica era uma novidade para a gente na época, para mim, para o professor Moisés, para a professora Ana Carolina. Então a gente montou um grupo de estudo e a gente estudava essa parte da estatística que a gente precisava para a dissertação, né? Aí a parte da genética, eu falei assim, agora eu vou ter que colar no pessoal da genética aqui para ver se eu consigo absorver um pouquinho do conhecimento que eles têm. E aí a gente começou, né? Você vai fazendo as disciplinas, vai fazendo amizade, aí você vai tirando dúvida com um, porque às vezes o que era básico de genética eu não entendia, porque a genética que eu sabia era uma coisa muito simples lá do meu ensino médio, né? Então, assim, aí lidar com a genética, com os termos da genética, né? Apesar de que a gente tem muito termo, muda o nome, mas tem o mesmo significado, para mim foi muito desafiador. Mas aí, no final, graças a Deus, deu tudo certo. Eu tinha uma equipe muito boa, né? No meu mestrado, eu tinha o meu orientador, o professor Moisés, e eu tinha orientadores que me deram muito suporte, né? A professora Ana Carolina, o professor Cosme, o professor Léo também me ajudou muito participou da minha banca na época do mestrado. Aí o professor Fabiano também era um professor que a gente sempre discutia e conversava e tinha novas ideias para a gente desenvolver. Aí no doutorado eu já continuamos, né, trabalhando com genética, aí nós fomos para a parte de seleção genômica, que já era outra coisa assim, totalmente diferente para mim, né, que eu achava o máximo aquilo, e ler sobre aquilo, estudar, sempre gostei muito de estudar, então eu não tinha muito problema com sentar e descobrir novas coisas, sabe, sentar, estudar, então isso aí sempre foi, para mim, sempre foi muito legal, né, eu adorava, até hoje eu adoro fazer isso. Então, assim, foram muitos desafios, mas eu falo isso, né, que às vezes a gente vê tantos relatos da pós-graduação, de pessoas que adoecem, de pessoas que desenvolvem algum transtorno, né, o que é comum, mas graças a Deus eu tive um suporte muito bom, né, a gente tinha professores que nos acolheram de uma forma muito boa, muito receptiva, e tiravam as dúvidas mais simples que a gente tinha. A gente tinha no laboratório, né? Fazia parte do LICAI, que era o laboratório do professor Moisés, mas do lado estava o laboratório de bioinformática do professor Cosme. Então, a gente tinha um contato muito grande, né, entre os laboratórios, e era aquela relação boa, saudável, sabe? De ir lá tomar um cafezinho, aí você conversa, tira uma dúvida.
Então, sempre foi tudo muito, muito prazeroso para mim, no meu mestrado e no meu doutorado. Então, foram experiências, assim, maravilhosas que eu adquiri e que eu carreguei para mim, sabe? Eu falava assim, que quando eu fosse uma orientadora, eu queria me inspirar nessas pessoas, né? Sempre se inspirar nos bons exemplos e deixar os ruins de lado para não afetar tanto os alunos da gente, né? Então, assim, foi muito bom, foi uma experiência que mudou a minha vida, né? Mudou a minha visão de aula, de ensino, do que ensinar, né? Porque a princípio eu criei para matemática, dar aula de matemática, hoje eu dou aula nos cursos de matemática, mas eu dou aula mais voltada para os cursos de estatística, o curso de estatística. Então, assim, foi uma experiência muito rica para mim, em todos os sentidos. E aí, no doutorado, a gente teve a oportunidade ainda de ir para os Estados Unidos, né? Eu e o professor Moisés e a professora Ana Carolina, nós tivemos a oportunidade, eu no doutorado sanduíche e eles no pós-doutorado, de trabalhar com um professor lá, que na época estava na Carolina do Norte, que era o professor Nick, que também, assim, foi essencial e que me ajudou muito a desenvolver essa parte da genética, sabe? As discussões, as nossas reuniões eram sempre muito esclarecedoras para mim, me ensinava o básico que eu precisava saber e como que eu saía do básico para chegar no avançado. Então, foram experiências, né, que a universidade me proporcionou, que a UFV me proporcionou, que me moldaram no profissional que eu sou hoje, né, na professora que eu sou hoje. E foi tudo, assim, muito maravilhoso para mim, né, a minha experiência, vou falar como minha experiência na pós-graduação. Era difícil, era desafiador, não foi fácil, né, tinha noite sem dormir, né, porque a gente fica preocupado, a defesa, a qualificação, tudo isso é estressante, mas foi um momento muito importante e especial da minha vida, assim, sabe? As pessoas que fizeram parte dos laboratórios na época são amigos que eu levo para a vida. Legal, Laís, muito bacana, né? E eu acho que é bem o que você falou mesmo, né? A gente tem que tentar, no máximo possível, seguir os bons exemplos que vão passando durante a nossa carreira, né? Porque vão passar bons, vão passar médios, né? Aqueles que às vezes não faz nem muita diferença, e vão passar ruins também, né? E o que você falou, eu acho muito importante para a gente sempre tentar levar os bons, né? E assim a gente vai evoluindo a pesquisa no nosso país, a ciência, né? E, né, as pessoas que vocês citaram são pessoas excelentes, né? O professor Moisés, Ana Carolina, Fabiano, Cosme, né? Léo, sempre foram pessoas muito preocupadas em ensinar, né? Sim. E não simplesmente ter 20 orientados e nunca tem tempo para nenhum deles. Eles tinham muito mas eles arrumavam tempo para todo mundo. Não sei como, mas eles... Também eu tento entender como que eles faziam isso, porque é difícil. Bom, dando continuidade, então, agora eu queria que você contasse para nós um pouco o pós-doutorado, né? Depois que você terminou o doutorado, o que você fez, né? O que você está fazendo no momento? Certo. Aí, Léo, no fim do meu doutorado, eu comecei, né, a tentar concurso, porque eu fiquei o meu terceiro ano do doutorado nos Estados Unidos. Então, o primeiro e o segundo ano foram disciplinas, qualificação, essas coisas, né? No terceiro ano, eu estava nos Estados Unidos, aí eu já voltei no meu último ano. Então, quando eu voltei, era mais assim, finalizar a tese, né, terminar os trabalhos que estavam em andamento. E aí eu conversei com Moisés a respeito, e ele falou assim, não, realmente agora está na hora de você procurar, já que você quer ser professor, tentar concurso, essas coisas, né? E eu ainda estava muito assim, eu não sei se eu quero um pós-doutorado, se eu quero ir para o concurso, sabe? Então eu estava tentando avaliar ainda o que eu queria fazer. Aí eu falei assim, olha, vou tentar uns concursos e vou tentar pós-doutorado, né? Aí acabou que a gente fez o concurso de Rondônia, foi mais ou menos em setembro, foi antes de abrir as vagas de pós-doutorado, né? Eu fiz o concurso para Federal de Rondônia, e aí eu consegui aprovação nesse concurso. Aí, a partir do momento que eu consegui a aprovação, eu falei,
acho que eu vou ir para a carreira acadêmica um pouco e depois, se eu sentir a necessidade, eu volto para fazer um pós-doc, eu procuro um pós-doc para mim, né? Aí acabou que eu passei na Federal de Rondônia, comecei a trabalhar aqui em janeiro de 2018, se eu não me engano. E aí é outro choque, né? Porque a gente, cada fase eu acho que é um choque diferente. A gente vem da pesquisa e você tá acostumado, tem que escrever artigo, tem que publicar, eu tenho que terminar uma tese, eu tenho que isso e aquilo. Aí você chega dentro da universidade para dar aula. Aí a gente chega, né, tem todo aquele processo de probatório e tudo, que acaba que a gente pega muita disciplina. Então, eu já dei disciplina eu sou professora do curso de bacharelado em estatística, né, mas como a gente tem disciplinas comuns na estatística, na física, na matemática, na engenharia, então acaba que eu dou aula para todos os cursos, né, para vários cursos. Quem quiser fazer as disciplinas, eles se matriculam, os alunos se matriculam. E como o nosso departamento é matemática e estatística, a gente tenta equilibrar, tipo, em um período oferece cálculo 1 na estatística, no outro período oferece cálculo 1 na matemática. Porque aí sempre tem essas disciplinas que são básicas e que muitos alunos fazem o ano inteiro. O nosso campus ele é pequeno, se eu não me engano, são 6 ou 7 cursos que a gente tem só, e acaba que os professores se conhecem, os alunos se conhecem, né? Então a gente acaba recebendo alunos de outros cursos também. Então, no começo eu dava cálculo 2, já dei inferência bayesiana, análise de regressão, inferência 1. Hoje as minhas disciplinas são bayesiana, introdução, né? Bem básico de bayesiana, assim, porque na graduação a gente acaba não indo muito, avançando muito por questão de tempo também, é só uma disciplina que eles têm de bayesiana. Então, eu dou aula de introdução à inferência bayesiana, análise de regressão, inferência 1, e esse período eu peguei seminários também. Então, normalmente essas são as minhas disciplinas. Também gosto muito de dar cálculo 2, já dei TCC. Então, assim, como no departamento a gente tem uma ordem, né, de escolha, acaba que eu e a professora Gabi, a gente está lá nas últimas posições, porque nós fomos as últimas a entrar. Então, assim, hoje a gente já consegue escolher um pouco, né, porque cada professor tem um perfil, então acaba que a escolha vai estar direcionada ao perfil desse professor, né? Então acaba que a gente consegue pegar um pouco dessas disciplinas que a gente gosta também. E eu faço parte de um grupo de pesquisa aqui que chama GEPAR, que é Grupo de Estudo e Pesquisa em Análise de Registros da Região Amazônica. Então a gente trabalha um pouquinho tenta trabalhar um pouquinho com esses dados aqui da nossa região. E no começo, Léo, a gente não conseguia muito desenvolver projeto, essas coisas, né? Você chega muito imaturo, de novo, né? Tudo que é novo a gente chega um pouco perdido. Então acaba que a gente, no começo, a pesquisa que a gente ainda desenvolvia eram as pesquisas que a gente tinha em andamento lá na UFV. Então era terminar o artigo do doutorado, às vezes um outro artigo que estava desenvolvendo na época. E como são muitas disciplinas e você começa do zero, acaba que a pesquisa ficou um pouco de lado nos meus primeiros anos como professora. Eu foquei mais nas aulas, que era o que a gente tinha, né, uma carga horária maior de ensino, e a gente conseguiu ali começar a desenvolver uns projetos de extensão. Então, a gente tem, lá na Unir mesmo, no campus de Paraná, nós temos curso de R, nós temos curso de genes, nós temos curso de informática básica, nós temos curso de estatística básica, já participei também de um curso de matemática básica para ensino médio. Então, a gente tem diversos cursos de extensão de forma a atrair as pessoas, né, a comunidade, para o nosso curso de bacharelado em estatística e também de tentar cobrir algumas não falhas, mas algumas deficiências que os nossos alunos têm, né, que é no caso do R, o Genes, que é um software para eles novo e que a gente usa muito. Então, acaba que a gente, como nas aulas é tudo muito corrido, não consegue ensinar eles a programar, sabe? A gente vai passando pela rotina que a gente mesmo programou. Às vezes, você dá ali um exercício ou outro para eles desenvolverem a programação. Então, a gente tem esses cursos do R, que a gente vai, tipo, desde o básico até o avançado.
Então, a gente tenta trabalhar assim, e esses cursos, a gente, desde o primeiro ano, a gente sempre teve interesse e buscou ministrar. Aí, depois, com o tempo, aí a gente foi conhecendo os alunos, né? Aí a gente foi convidando alguns alunos para participar de um grupo que eu e a professora Gabi montamos. Então, nós duas temos um grupo de pesquisa lá, em que a gente trabalha um pouco da biometria, da estatística aplicada, e como a gente sabe da dificuldade da genética, a gente tenta sempre discutir genética, porque os nossos orientados acabam que trabalham nessa área no TCC, então a gente tenta levar artigos, toda semana a gente discute, agora não, porque com a pandemia acabou que o nosso grupo deu diminuiu um pouco, né, as nossas reuniões, a gente teve que buscar outras formas e tudo. A gente teve uma evasão muito grande também no curso, que é um desafio que a gente tem, que eu imagino que todos os cursos de exatas têm. Mas aí a gente, agora voltando, eu espero que nossos alunos estejam animados para a gente voltar a essas discussões. Então, a gente, assim, começou a buscar alguns alunos, falou assim, não, vem cá, olha aqui que legal, né? Trabalhar com genética é bom, a estatística está presente aqui, vamos. E teve uns alunos aí que abraçaram essa causa com a gente. Aí a gente conseguiu começar, né? Aí a gente já tem alunos de iniciação científica, a gente já teve alguns projetos de TCC, né? A gente tem um aluno, foi o meu primeiro orientado que trabalhou com Bayesiana, que hoje já está no mestrado, lá em Fortaleza, né, na Federal. Então, assim, a gente está trabalhando um pouco, continua trabalhando com a parte de biometria, né? A parte dessa estatística aplicada na genética, principalmente. E o maior desafio que o estatístico tem é o conjunto de dados. Porque a gente não tem um experimento, né? A gente não vai a campo, a gente não coleta dados. Então, esse é um desafio que a gente enfrenta sempre, né? A gente tem a ideia, vamos usar essa metodologia, mas e o conjunto de dados? Então, é aí que eu falo da importância das parcerias, né? Que a gente sempre tenta buscar pessoas para nos ajudar, para acrescentar, para ajudar a gente a desenvolver melhor os projetos. Então, a gente conseguiu uma parceria com o Juninho Plínio, lá da UFV, que a gente tem os dados de arroz irrigado, então a gente trabalha um pouco com esses dados. Sempre lembrando que nos nossos alunos o foco deles não está na genética, né, no arroz, no melhoramento de arroz, né? O nosso foco aqui com eles é sempre na metodologia estatística correta para utilizar nesses dados, né? Qual a metodologia que nós vamos usar. E, recentemente, a gente conseguiu uma parceria com a Embrapa, aqui de Rondônia, que é o Rodrigo e o professor Fábio, o professor Fábio é professor lá na Amazonas, na Federal do Amazonas, e o Rodrigo aqui da Embrapa. E aí a gente está desenvolvendo alguns projetos com café, com genótipos de café. Então, essa parceria a gente também tem, né, com o professor Cosme, o professor Moisés também ainda participa dos nossos projetos, nos auxilia muito. E agora, nesse momento, a gente está com essas duas parcerias, trabalhando com esses dois conjuntos de dados. Eu tenho um aluno que está trabalhando com regressão quantílica, né, que aí eu trouxe a regressão quantílica também, com regressão quantílica nesses dados de arroz. Teve esse aluno que trabalhou com Bayesiana nos dados de arroz também, que já formou, que é o Jefferson, que está no mestrado. E a gente tem alguns alunos trabalhando com, eu e a professora Gabi, né, com redes neurais, com regressão. A gente teve um trabalho também de análise multivariada. Então, a gente sempre tenta buscar metodologias estatísticas para aplicar nesses conjuntos de dados. Bacana, Laís. Legal ver o trabalho que você está desenvolvendo aí, tem parceria com a professora Gabi, né? Principalmente essa parte de ensinar programação aos estudantes de graduação, né? A gente sabe que o mundo tem se transformado muito rapidamente, né, nessa parte digital. A quantidade de dados gerados é imensa e hoje é obrigatório saber quem é da área, né, quem vai para essa área de análise de dados, de estatística, né, é obrigado a saber um pouco de programação. A gente vai chegar um momento que vai ser muito difícil softwares que apertam um botão funcionar pela quantidade de dados mesmo, né? São softwares que acabam tendo um pouco de limitação em relação a isso. E aí é onde entra o R, entra um Python, alguma dessas linguagens, né, para ajudar. E
eu acho que a mesma situação sua, né? A minha graduação, a gente não tinha isso, né? A gente não tinha essa possibilidade de aprender programação. Isso, na verdade, eu acho que nem passava muito pela cabeça na época, né? E hoje, vendo vocês desenvolvendo aí cursos para já pegar o aluno de graduação e ele já começar a aprender, eu acho isso espetacular, o trabalho que vocês estão fazendo. É um desafio, né, Léo? É um desafio muito grande, porque realmente na minha graduação, acho que eu nem sabia o que era, nem sabia que existia um programa que fazia tudo isso, né? Eu lembro que quando eu comecei a aprender o R, o professor Moisés pediu para que eu fizesse um curso, como se eu fosse dar um curso, sabe? Ele falou assim: ó, você vai escrever uma apostila, como se você fosse dar um curso de R. E eu não sabia nem abrir, nem o que era o R, nunca nem tinha instalado. Aí fui escrever como é que funcionava a instalação, onde que tinha que ir, os comandos básicos. E aí, com o tempo, né, a gente vai desenvolvendo. E eu falo para os meus alunos que tudo vai do interesse deles. Então, eles podem fazer o curso e ficar naquilo ali mesmo, ou eles podem fazer o curso e tentar absorver o máximo que eles conseguirem, né? E hoje em dia, a facilidade que tem, você joga qualquer coisa na internet, né? Como fazer um gráfico, vai aparecer rotinas, diversas rotinas. Então, é tudo assim, você tem uma ideia básica do que você vai fazer. Igual eu falei para vocês, não precisam ser especialistas em R, porque isso vem com o tempo. Você não vai fazer um curso, né? Não é um curso que vai te deixar especialista em R. Se eu pedir qualquer outra coisa fora do que eu ensinei no curso, você não vai saber fazer. Então, você tem assim, você faz o curso, você absorve, você procura, e se eu quiser fazer tal coisa, né? Se eu quiser fazer um outro tipo de gráfico, se eu quiser fazer um gráfico colorido, se eu quiser colocar uma legenda. Então, tudo isso é da curiosidade do aluno, é o aluno ir buscando. E a gente aqui, eu e a professora Gabi, a gente tenta, né, sempre forçar eles a tentarem fazer sozinhos, né? Porque eu acho que é muito importante essa liberdade, vamos dizer assim, porque se a gente pega e faz, né, Léo, a gente não tem esse costume, porque o Moisés sempre me colocou para fazer as coisas, para buscar para o meu crescimento. Então, eu quero que seja também da mesma forma o crescimento deles, que eles busquem, que eles tentem, que eles quebrem a cabeça, que eles façam de todas as maneiras. Não conseguiu, aí a gente vai discutir. Sabe, eu acho isso importante, não entregar nada de mão beijada, deixar o aluno buscar, deixar o aluno procurar, não perder, né, porque a gente não perde, mas ficar 2, 3 dias ali tentando desenvolver uma função, tentando fazer um gráfico, porque isso faz parte do crescimento da gente. E eu acho importante isso. E, assim, a gente tenta ao máximo, quase todas as nossas disciplinas aqui têm na ementa o uso do R, sabe? A gente sabe que nem todas as disciplinas isso é possível, né? Mas na maioria das nossas disciplinas a gente tem, pelo menos mostra para o aluno como é que funciona uma análise de regressão no R, né? O que ele precisa, como que eu faço uma análise de resíduos. Então, a gente tenta levar isso para a disciplina também. Só que é um pouco difícil, igual eu falei, por questão de carga horária, por questão de tempo, por questão de laboratório, né? Infelizmente, a gente tem 2 laboratórios pequenos aqui que já estão um pouco ultrapassados, então a gente está lutando aí para melhorar isso. Então, não tem como todo professor estar no laboratório em todas as disciplinas. Então, acaba que a gente tem esse contato, mostra para eles um pouquinho, mas ainda é muito pouco. Então, a gente desenvolveu esses cursos para ir um pouco mais devagar, deixar eles fazer, mostra uma função, sabe? Como que instala o R, como que baixa um pacote, instala um pacote, como que desenvolve uma função. Então, assim, como que chama um conjunto de dados. Então, tudo isso a gente vai desenvolvendo ao longo do curso e tentando ensinar para eles. Eu imagino que agora, quando a gente voltar, a gente vai começar a pensar no curso de Python também, né? Porque é uma linguagem que também está fazendo a diferença hoje. E é igual eu falo, a gente tem que buscar sempre estar atualizado, né? Porque a internet está aí, as metodologias estão cada dia mais avançadas, né? As metodologias que usavam na minha época, hoje já existem outras metodologias, né? Você sabe, muito mais avançadas do que as que a gente trabalhava.
Então, o mundo está em constante mudança, sempre vão surgir metodologias novas, métodos novos, e a gente tem que acompanhar essa evolução. Então, a gente tenta também trazer algumas disciplinas especiais nessa área. A professora Gabi tem a disciplina de redes neurais, tem uma professora que tem de machine learning também, já deu uma disciplina optativa disso para os alunos. Tentar mostrar para eles outras metodologias que não é o que está na grade deles ainda, né? Que eu imagino que daqui a uns anos também, todas essas metodologias vão ter que entrar na grade da graduação. Mas aí é mais isso, sabe? E tentar mostrar para eles que, assim, o estatístico, ele é essencial em qualquer empresa. Né? Hoje em dia, com a lei de proteção de dados, com a quantidade de dados que a gente tem disponíveis, o profissional estatístico está em alta, né? Muitas empresas estão buscando por estatísticos. E tudo isso aí, eles têm que mostrar a importância deles no mercado, sabe? Então, buscar para ser competitivo, né? Porque, igual você falou, hoje em dia, quem não sabe R, quem não sabe programar, mesmo na agronomia, na zootecnia, na medicina, as pessoas hoje em dia elas têm que aprender essas coisas. Então, a gente tem que buscar sempre estar inovando e melhorando para os nossos alunos chegarem no mercado de trabalho e conseguirem competir com todos os profissionais que estão aí, né, no mercado. Esse fato que você falou é muito importante. Eu sempre falo isso para os meus alunos durante os cursos, né? No momento que você decidiu ser pesquisador, não importa se é da área de saúde, da área de engenharia, da área, né, da estatística, da matemática, da agronomia, da biologia, no momento que você decidiu ser pesquisador, pelo menos o básico de estatística, de análise de dados, de programação, você vai ter que saber. Sim. Não tem como. Hoje, o mercado, a não ser que você, né, não vai para o mercado depois de trabalhar, mas o mercado hoje exige isso. O mercado não quer, vou pegar, a gente estava falando aqui de genética, de melhoramento, vamos pegar essa área. O mercado não quer mais o melhorista que vai lá no campo e só planta lá o milho, faz os cruzamentos e pronto. Não. Além de fazer isso, ele vai ter que analisar os dados. Tudo bem, tem grandes empresas que têm um departamento específico de análise de dados. Beleza, mas aí são só as grandonas mesmo, porque as menores não têm condição de ter isso. Então, se o cara não fizer essa parte também, ele provavelmente está fora do mercado. Então, isso que você trouxe é algo que eu sempre debato isso com os alunos também, porque eu penso da mesma forma que você. Tem que ser um profissional completo, né? Ele não tem que ser especialista em nada, eu acho. Ele tem que saber um pouquinho de tudo. Né? Ele tem que saber um pouquinho da genética, ele tem que saber um pouquinho da estatística, ele tem que saber um pouquinho do R, ele tem que saber um pouquinho de como apresentar, né? Eu falo para os meus alunos que eu acho que a parte mais importante deles é a parte de apresentação, porque você pode ser um excelente profissional, se você não conseguir explicar para as pessoas, né, para o seu chefe, para a sua equipe, o que você está fazendo, qual que é o seu objetivo, o que é a função de cada um, também fica difícil. Então, ela tem que se comunicar muito bem, né? A comunicação, ela tem que vir de forma clara, de forma limpa, para que todo mundo entenda o que a pessoa está falando. Porque ninguém trabalha sozinho. Então, assim, sempre vai ter uma equipe ali realizando uma tarefa, né? Cada um tem a sua função, mas você tem que saber explicar o que você fez, explicar os resultados que você chegou. Então, eu acho isso muito importante. Então, a gente sempre fala para os nossos alunos que a parte nem da base curricular deles, porque isso aí a gente nem discute, né? É super importante. Mas, fora isso, a programação, e hoje em dia o inglês também, é quase que pré-requisito para conseguir um bom emprego, né, Léo? E saber se comunicar. Então, a gente sempre tenta puxar deles nas apresentações de seminário o máximo, sabe? Tentar que eles mostrem de forma clara, porque acaba que no final, né, você vai participar de uma entrevista, você vai fazer alguma apresentação, um trainee, alguma coisa, você precisa se comunicar de forma clara e objetiva. Então, a gente tenta sempre trabalhar isso daí com eles também. A gente tem um pouco de dificuldade lá na Uni, não só na Uni, né? Igual eu falei, eu imagino que seja no Brasil inteiro, que é a permanência, é um desafio, né? Que é a permanência do aluno no curso. Então, os cursos de exatas,
Isso é desde a minha época, eu imagino que é desde sempre. Os cursos de exatas, a gente tem uma evasão muito grande, né? Os alunos, eles começam, aí eu acho que chega lá, vê que não era aquilo que estava pensando, às vezes uns desanimam, outros desistem, então a gente tem esse desafio de permanecer com o aluno dentro da universidade, sabe? Então a gente sempre tenta, lá na Uni a gente desenvolve, todo ano a gente tem eventos, a gente está com 2 eventos agora, que é o workshop e um seminário que a gente criou agora na pandemia, que é online. Então, a gente traz tanto profissionais da área acadêmica, quanto profissionais da área privada, para falar um pouco sobre o que a pessoa trabalha, né? Qual foi a trajetória, igual o que você faz aqui, qual foi a trajetória da pessoa até chegar onde ela está, quais são as dicas que aquele profissional dá, para mostrar para eles todas as opções que eles têm, sabe? Não é todo mundo que quer ir para a carreira acadêmica. Não, porque acaba que a gente quer que todo mundo vai fazer um mestrado, vai fazer um doutorado, vai para a carreira acadêmica, né? Só que aí a gente tenta mostrar para eles assim, não tem, tá tudo bem se você quiser ir para uma empresa privada. Vamos ver como nós não temos experiências na área privada, né? Vamos trazer pessoas que tenham esse tipo de experiência. Então a gente sempre tenta trazer para conversar com eles, para mostrar para eles o caminho, não o caminho, mas dar dicas, né? Olha, tenta isso, tenta aproveitar todas as oportunidades que a universidade te proporciona, tenta buscar novas experiências, né? Então, a gente tenta sempre trazer o que a gente pode de melhor sempre para os nossos alunos, porque a gente quer que eles sigam uma carreira de sucesso e que, principalmente, sejam felizes na escolha que eles fizerem. É, isso mesmo. Bom, a gente está chegando já aqui no final, né? Passa rápido o tempo, né? Muito rápido. A gente poderia debater esses assuntos que eu acho de extrema importância aqui durante um período bem grande. É, Mas eu queria, Laís, que você comentasse um pouco o que você acha hoje, o aluno, quando entra, igual você falou que está tem um problema muito grande, né, do aluno começar o curso de graduação na área de exatas e logo já sair. E, assim, queria que você deixasse uma mensagem para o aluno que está entrando, que quer seguir carreira nessa área. O que dentro do curso de graduação, o que ele deve considerar, o que ele deve focar mais, talvez ver alguma coisa prática para ver se o curso realmente encaixa para ele. O que você acha em relação a isso? É um desafio, né, Léo? Tanto para eles quanto para a gente. Mas eu acho que eles têm que primeiro, antes de qualquer coisa, eu sempre falo, busque informações do curso que você está pretendendo fazer. Então, assim, eu falo isso porque eu tenho uma irmã que está na idade de entrar para a universidade também, ano que vem, se Deus quiser. Então, ela ainda está muito em dúvida. Então, eu falo assim, ó, procura saber o que o profissional dessa área que você está querendo faz. Então, se você quer entrar para um bacharelado em estatística, vamos dizer assim, o que o estatístico faz? Né? Qual que é a função dele dentro de uma empresa? Quais são as matérias básicas que ele faz? Porque, às vezes, as pessoas elas entram num curso sem saber direito, né, o que o curso oferece. Então, estatística é um curso de exatas, é um curso que envolve muita matemática. Então, você tem aptidão para matemática? Você gosta de matemática, né? Porque tem que gostar. É muita matemática que a gente tem, né? Então, assim, dá uma olhada na grade, conversa com alunos do curso, o que vocês acham, quando você entrou, qual era a sua expectativa, qual é a realidade hoje, sabe? Ao entrar no curso, também vai lá, eu falo isso, a gente conversava muito com os nossos veteranos, sabe? Porque às vezes a gente quer atropelar as coisas, a gente quer fazer uma disciplina que está lá na frente, que não tem jeito, então acaba que isso frustra mesmo. A gente chegar lá, quer fazer uma disciplina que você não sabe, matriculou e não tem a base, então conversa com seus veteranos, pede dicas, converse com seus professores, sabe? Vai para o professor, fala, olha, eu acho que o curso vai ser assim, assado. É assim? Você acha que eu posso seguir essa carreira? Tem condições? O que eu devo fazer? Sabe? Principalmente para quem está na graduação, está no mestrado, está no doutorado, tente abraçar todas as oportunidades que a universidade oferece. Sabe? A gente tem muito curso de extensão, a gente tem monitoria, a gente tem eventos,
tem professores que desenvolvem pesquisa, sabe? Então, tem muitas áreas para todo mundo seguir. Então, tentem buscar, ver, para você entender um pouco também qual que é a área que você gosta, né, Léo? Às vezes a pessoa nasceu para dar aula, né? Então, às vezes tem gente que não, eu não gosto de dar aula, eu quero fazer pesquisa, eu quero dar cursos, né? Então, assim, o leque de opções é muito grande. E o principal, se você decidiu fazer um curso de exatas, não desista, sabe? O primeiro período, realmente ele é assustador, porque a gente sai do ensino médio, qualquer curso vai ser assustador, né? A gente sai do ensino médio e cai dentro da universidade. Então, é muito diferente como a gente vê a matéria lá e como a gente vê aqui. Então, assim, não desistam logo no primeiro período, né? Faz as matérias, vê como é que funciona. Com o tempo, você vai aprendendo a estudar, você vai entendendo melhor tudo aquilo. Busquem sempre os colegas de vocês. Eu falo para os meus alunos, é tão bom quando você estuda em grupo, monta um grupo legal de estudo, para você discutir. Às vezes, a dúvida que você tem, seu colega consegue sanar, ou vice-versa. Então, assim, sempre tentar fazer grupos de estudo, discutir a matéria. Ficou com dúvida? Vai atrás do professor, sabe? Às vezes os alunos têm tanto medo da gente de chegar e perguntar, né? E a gente está ali sempre tão acessível, sabe? Às vezes você marca um horário, não aparece um aluno. Então, vai atrás do seu professor, pergunte, tire suas dúvidas. E o principal, pessoal de exatas, não desistam, continuem. No fim, sempre vai valer a pena. Legal, Gabi. Acho que é bom, né, os estudantes, quem está começando, quem está meio perdido, ouvir, sabe, relatos igual o seu, igual já entrevistamos outros professores também. Eu acho muito bacana. Eu também queria que você deixasse a sua mensagem para o aluno, que aí já está na pós-graduação, está ali iniciando o mestrado, às vezes iniciando o doutorado. O que você acha hoje que o aluno dessa área, né, de estatística, ele deve focar durante o mestrado ou doutorado, que vai ajudar depois na vida profissional dele, né? Seja para docente, seja para ir para a área privada? Ele tem que, em qualquer área, né, Léo, você tem que saber bem o R, pelo menos o R. Então, o R, ele é básico. Eu acho também, assim, para os alunos de mestrado e doutorado, tentarem, porque às vezes a gente fica tão fechado no nosso leque de opções de disciplinas do departamento, né, que a gente fica com medo de expandir. Então, assim, eu tinha medo de fazer disciplina na genética, porque seria um desafio para mim. Mas sabe? Você vai conhecer pessoas de diferentes áreas que podem ser seus parceiros profissionalmente, futuramente. Então, assim, busquem outras disciplinas em outros departamentos, sabe? Que você tem aptidão, né? Às vezes a pessoa está na estatística, mas ela gosta de economia. Então, vai no departamento de economia, tenta fazer algumas disciplinas, converse com o seu professor sobre algum projeto que você tem interesse, tente desenvolver o máximo de projetos que você conseguir e sempre busque parcerias, né? Eu acho que, assim, principalmente no mestrado, no doutorado, quando a gente tem aquela necessidade de publicar, né? Porque às vezes a pessoa quer fazer um concurso. Então, a publicação você não faz sozinho. Você não consegue, assim, você até consegue, mas você vai mais devagar, né? Então, assim, sempre busque. Eu gosto, igual no começo eu achei que eu não ia gostar de genética, mas, assim, adorei. Fiz diversas disciplinas, fiz genética quantitativa, fiz disciplina na fitotecnia. Então, assim, busca as disciplinas que nos departamentos que você gosta, conversa com os professores, e vai buscando essas parcerias. Tenta estabelecer, procurar saber o que realmente você quer, né? Porque às vezes a pessoa não quer carreira acadêmica, ela quer ir para a área privada. Tá, mas para ir para a área privada, o que eu preciso? Eu preciso ter experiência de campo, né? Porque às vezes a gente tem laboratórios que têm experiência de campo e que não têm experiência de campo. Então, eu vou para uma empresa privada, eu preciso ter experiência de campo. Aqui no meu laboratório não tem, mas no laboratório do Léo tem. Vou lá conversar com o Léo. Sempre estão precisando de mão de obra no campo, né? Os professores. Então, assim, se você quer ir para a área privada, procura saber o que você precisa na área privada, né? Qual a experiência que você tem que ter. Se você quer ir para a área acadêmica, qual é a experiência que você tem que ter? Ela tem que ter experiência de ensino? Ou conversa com o seu professor, olha,
tem como eu dar umas aulas, né, para você assistir, dar uma dica, porque acaba que quando a gente vai para a carreira acadêmica, a gente tem que dar uma aula, né, a gente faz a prova didática, que eles chamam. Então, a gente tem que ir sempre tentando focar naquilo que a gente busca, principalmente quando a gente está no mestrado e no doutorado, a gente já tem uma ideia um pouco do que a gente quer, né, principalmente no doutorado. Então, você já sabe se você vai querer ir para a área acadêmica ou ir para uma empresa. Então, a minha dica para o pessoal da pós-graduação é essa. Foca no que você quer e busque parcerias, busque alternativas, tente ter o máximo de experiência que a universidade te oferece, sabe? Busque professores, converse com seus colegas de classe, com seus colegas de laboratório e tente desenvolver o trabalho da melhor forma possível. Eu acho que essa seria a minha dica. Bom, estamos chegando aqui no final, pessoal. Mais uma vez, né, um prazer em conversar com você, Laís. É muito legal ouvir a sua história aí. Eu acho que vai motivar muitos alunos, o pessoal que nos ouve aí, que está sempre curtindo os nossos podcasts. Bom, então, eu quero também deixar aqui para os alunos, né? Por favor, pessoal, se vocês gostaram, acharam legal a entrevista com a professora Laís, curte o nosso podcast, compartilha com os amigos e deixa aqui nos comentários, né, se você gostou, o que você achou mais legal da história dela e também qual profissional que você gostaria que nós entrevistássemos. Nós sempre, o pessoal deixa dicas, a gente corre atrás. Alguns a gente consegue, alguns a gente não consegue, mas estamos sempre correndo atrás para trazer todos os profissionais que vocês querem ouvir aqui a história de vida deles. Então, eu agradeço você mais uma vez, Laís, e se você quiser deixar alguma mensagem final, pode ficar à vontade. Eu que agradeço, Léo, pelo convite. Sempre um prazer, né, a gente bater esse papo aqui. Estava meio nervosa no começo, mas agora eu vi que é bem tranquilo. Não, é só me colocar à disposição, né, se alguém quiser conversar, tirar alguma dúvida, qualquer coisa, pode entrar em contato comigo, tá? A gente está sempre à disposição aí. E parabéns aí pelo projeto, né, pelo podcast. E qualquer coisa, estamos sempre à disposição. Obrigada, viu? Obrigado, até mais, pessoal.